Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. E eu quero mandar aquele abraço também para aquela equipe maravilhosa que tem também lá nos bastidores e que, fazem um trabalho muito de excelência para chegar para você 24 horas de programação, tá certo? Então, um abraço para eles. E eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Feal, alegria, paz, bênção e tudo que esse evangelho maravilhoso vai trazer para o nosso coração, alimento para a nossa alma. E muito bom estarmos aqui juntos, meu amigo, mais uma vez. É com grande alegria, que a gente está aqui, juntos, em nome de Jesus, em nome dos benfeitores queridos que nos acompanham. E hoje a gente fala desses benfeitores que são amigos. Então, do livro Amigo, da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, e na autoria do Emmanuel, para você se balizar aí, para você acompanhar ou anotar, para você depois procurar essa mensagem na internet, é Pesquisa em Nós, que é o capítulo 12 deste livro chamado Amigo. Então, eu vou ler aqui o texto para a gente depois ir comentando, eu e o nosso querido Tiago. Ante as crises da renovação que abarca presentemente quase todos os campos da Terra, sinceramente ignoramos onde se encontram aqueles irmãos que não necessitam de compreensão e simpatia. Levantemos qualquer pergunta nesse sentido e a lógica responderá em nós mesmos. Certos administradores, em vários episódios de serviço, demonstram dificuldades e deficiências no desempenho dos encargos que lhes competem. No entanto, que estaremos realizando a fim de apoiá-los com segurança para que reconheçam firmes e equilibrados na espinhosa tarefa de orientar? Né? Determinados religiosos, por vezes, evidenciam falhas no ministério que lhes foi atribuído. Qual terá sido, porém, não é, a nossa colaboração para que se mantenham valorosos e irrepreensíveis na elevada missão em que se viram colocados? Muitas pessoas sem trabalho procuram socorro alheio, patenteando frequentemente relativa à saúde. De que modo censurá-las, receitando-lhes dedicação ao serviço, se não dispomos de meios para mobilizá-las na atividade profissional? Olha as questões que o nosso Emmanuel colocou. E aí ele continua dizendo aqui, olha, comenta-se que o lar na terra vem sendo dilapidado na organização que lhe é própria. Será justo, entretanto, indagarmos de nós próprios, enquanto no plano físico, relativamente ao que fazemos para fortalecê-lo. E ele diz assim, então, amplia a visão sobre múltiplas faixas em que se subdividem os grupos sociais da Terra, e observaremos que, em todos os lugares, renteamos com aqueles que nos pedem compreensão e simpatia. Eu acrescentaria empatia também aqui. Os que trabalham mais e os que trabalham menos. Os que agem ativamente e os que repousam,
além do necessário. Solicitam sustentação e amparo, estímulo e bênção, a fim de serem ou continuarem a ser o que devem ser. E ele encerra esse texto assim: à frente de quaisquer problemas de que a experiência humana te cerque, mergulha o pensamento na luz do amor que Jesus nos legou e perceberemos que atualmente no mundo ninguém existe fora das áreas da compaixão. Não é mesmo? Basta a gente pesquisar isso em nós, né? Como o tema, né, Tiago, já apresenta aqui. A gente precisa fazer realmente uma pesquisa em nós, saber quem somos, né? Saber o que sentimos, saber o que pensamos. É esse ser interno nosso que precisa ser acessado. Por isso, essa pesquisa em nós, né? Porque às vezes a gente só olha o que está fora e até critica, aponta os erros, tudo, como aqui o texto vem trazendo. Mas e em nós? Como é que estão essas situações, né, Tiago? Nando, que texto lindo, né? Só lembrando os amigos, está lá no. Lembrando os amigos que está no livro amigo, né? Livro amigo. E Nando, me fez lembrar, sabe uma frase de Jesus, se me permita fazer uma relação bíblica com esse texto? Você lembra quando Jesus diz assim, ó, Nando? Misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero misericórdia. Deus pede misericórdia. E não esses sacrifícios Esse sacrifício seria aquele sacrifício mesmo, né? De matar um animalzinho, fazer aquelas coisas que eles faziam na época, que eles achavam que isso eles estavam cumprindo verdadeiramente a lei de Deus. Olha que interessante, Nando. Um gesto material, sendo que lá atrás, por que que eu falo lá atrás? Porque quando Jesus disse essa frase, Nando, ó, misericórdia quer e não sacrifício, a gente acha que foi uma frase inédita. Não, sabe que ele tá, na verdade, Nando, refletindo o profeta Oséias, lá no Velho Testamento, em que ele diz a mesma coisa, Oséias 6,6, para quem gosta de ler lá no Velho Testamento, Oséias capítulo 6, versículo 6, que diz que Deus quer misericórdia e não sacrifício, mais ciência de Deus e menos holocaustos. Olha só, Nando, que interessante. Parece que Jesus pede, como um pré-requisito desse relacionamento com Deus, mergulhar nesse sentimento de misericórdia que o Emmanuel arrematou o texto falando da palavra compaixão, não é? Exato, Tiago, porque é muito fácil a gente ver o erro no outro que a gente não concorda, né? E a gente discorda daquele erro. A gente precisa usar aqui da misericórdia, né? Da compaixão, da compreensão e saber que se, como nós mesmos erramos, os outros vão errar. Somos humanos ainda, somos espíritos em jornada, né? Em caminhada de evolução. E a gente vê aqui que ele fala de crises, né? Ele fala ante as crises da renovação que abarca presentemente quase todos os campos da Terra. Parece que ele disse essa frase no dia de hoje, né? No entanto, a gente sabe que esse livro ele é antigo, né? Se a gente remontar aqui, ó, é, tem aqui o prefácio do Emmanuel, do próprio Emmanuel, do livro, autoria dele, 1979, 1979, 22 de maio de 1979. Então, puxa vida, parece que ele estava se reportando a nós no dia de hoje, falando de situações nos dias de hoje que a gente encontra no trabalho, que a gente encontra na nossa rede de seguidores, de rede social, a gente encontra pessoas nessa situação, muitas vezes, tomando decisões que não deveria tomar, tendo ações que não deveriam tomar, mas qual a nossa parte dentro dessa situação? A gente está agravando e criando realmente uma crise, porque aí se torna uma crise. Ou a gente está procurando
ter uma compreensão. Eu estava aqui há pouco com a Fernanda, né, Garcia, também num outro programa, falando sobre essa questão do caminho do meio. Se a gente vai para um extremo, ou muito extremo, ou para um outro extremo, a gente não está no caminho do meio, daquele caminho de que a gente precisa observar se nós não estamos, né, tomando decisões errôneas, falhando por julgamentos, né, que a gente faz, de saber, de entender que a gente tem determinada profissão ou tem um determinado conhecimento e aquilo para nós basta, né? Quando Jesus veio alargar a nossa visão, mostrar para nós que a fraternidade, ele não fazia diferença entre os fariseus, saduceus, quem quer que seja, ele atendia e falava com todas aquelas pessoas, né, Tiago? E você percebe que ele diz aqui, Nando, que há um comando que a gente precisa de, isso permeia qualquer campo da vida, como você colocou, compreensão e simpatia. Você viu essas duas palavras aí? Quem de nós vamos poder dispensar o auxílio da compreensão e da simpatia? Parece, né, Nando, que, por exemplo, a gente se depara com determinados cenários na nossa vida que a gente não, a gente acha que a gente não tem parte nisso. Olha só, por exemplo, ele coloca, seja de um administrador, mas, pera um pouco, ele é o administrador, eu sou o administrado? Aí a espiritualidade, não, pera um pouco, você está posto no ambiente coletivo e parece que estamos todos nós interrelacionados. E você não se lembra, Nando, que a espiritualidade fez questão de deixar esse princípio bem claro no Livro dos Espíritos? Quando ele começa a dizer o seguinte, olha, de ordinário há uma grande influência espiritual, seja para o bem, seja para o mal. A todo momento existe esse contraponto. Parece que nós estamos, quando você pensa, Nando, a gente pensa individualmente, e até os Espíritos deixam claro isso na questão 852 do Livro dos Espíritos, Nando, eles deixam claro assim, olha, você pode ser influenciado por bons espíritos, você pode ser influenciado por maus espíritos, mas nunca lhe será completamente suprimido o seu exercício do livre-arbítrio. Nunca. Mas parece, Nando, que quando você exerce o livre-arbítrio, você naturalmente você surfa sobre correntes boas ou surfa sobre correntes ruins. Não dá a entender, meu amigo, que sempre nós estamos envolvidos em algo coletivo, é como se fosse uma lei de sociedade aplicada a tudo? Então, como que a gente pode chegar num grupo de pessoas e acreditar que a gente está isento disso? Então, obviamente, a espiritualidade pede compreensão e simpatia em qualquer cenário. E o Emmanuel começou a colocar aqui, né, Nando, vários cenários, por exemplo, de um administrador, de um grupo religioso, um lar na terra, em várias situações, mostrando para nós que quase em todos os campos da terra vamos usar esses dois ingredientes, compreensão e simpatia. Não é verdade, porque não tem como, da mesma forma que julgamos, que apontamos erros e que não concordamos com determinadas situações, isso acontece com a gente também. Muitas pessoas não vão concordar com o que a gente faz, com o que a gente, o caminho que a gente segue, vão criticar, vão apontar erros. Isso vai acontecer. Não adianta a gente querer achar que somos o dono da verdade. A verdade existe, a plena, só que nós ainda não atingimos ela, né? Às vezes a gente busca rótulos, a gente busca selos, a gente busca identificação, a gente coloca um crachá, como a gente faz no trabalho, mas não é isso. É algo superior a isso, que o Mestre Jesus nos trouxe. É superior a uma seita que a gente muitas vezes constrói, é, a dogmas, a regras e a tantas outras coisas que a gente coloca dentro do. Por exemplo, você citou aí o Velho Testamento, o Novo Testamento. Quanto desse Velho e Novo Testamento não tem a mão do homem, né? Quanto de mensagens que foram trazidas cristalinas e que não foram contaminadas pelo homem, né? Então, às vezes a gente tem esse conhecimento
e a gente radicaliza dentro desse conhecimento, mas não é por aí. A gente tem que abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, né? Buscar a compaixão, buscar a compreensão, a simpatia, né? Como o Emmanuel bem diz aqui, para ter essa visão maior. Senão a gente vai ficar num nicho, a gente vai ficar num gueto, a gente vai ficar no nosso mundo pequeno, nosso. A gente não explora realmente um universo que existe dentro de nós. A gente reduz, entra no campo reduzido, que a gente reduz dentro do quê? Da nossa é, permanência, né, numa zona de conforto. E aí a gente não expande, a gente não cresce. A gente coloca venda os olhos e não enxerga possibilidades, né, Chia? Você vê que no próprio Sermão da Montanha, depois Jesus dá aquela monte, né, de recomendações, aqueles princípios maravilhosos, logo na sequência, no final ainda do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Nando, ele faz a seguinte pergunta, pedindo uma expansão de entendimento da nossa justiça. Olha, se vocês forem só gostarem das pessoas que estão sintonizadas com você, das pessoas que gostam de você, que mal tem nisso? Até os publicanos, até os fariseus fazem isso. Ele começa a pedir para a gente ampliar, Nando, esse senso de compreensão das relações humanas, uma ampliação. Se vocês fizerem só isso, vocês ainda estão nessa infância mental. E o Emmanuel pede, parece que uma ampliação dessa visão para que a gente entenda. Estamos interrelacionados e você pode sim colaborar. Mesmo que uma outra pessoa esteja no processo decisório, você também tem capacidade de auxiliá-la no círculo que você está. Mas até comentando, um amigo comentando comigo hoje, Nando, dizendo o seguinte, que ele ia dar uma palestra no centro, inclusive lá na Federação Espírita, olha só que interessante. E aí, no caminho, ele teve um problema, né? No caminho, ele falou que ele quis até ir para cima da pessoa, no trajeto lá. E ele chegou lá para falar sobre, eu não lembro exatamente o título da palestra, mas seria assim, ele ia falar sobre amor. E ele falou o seguinte, que ele teve esse problema no meio do caminho. Aí quando ele terminou, o Samuel, né, um amigo nosso que é um mestre, assim, um companheiro, e até ajudando, ele dá aula até de oratória, tudo, né? Até comentou assim, oh, nossa, foi muito bom a mensagem, não sei o quê, e ele ficou revoltado com ele mesmo, falou assim, bom porque eu tô aqui com meu coração cheio de ódio, falei isso, mas eu tô aqui com meu coração cheio de ódio. E ele falou o seguinte, Nando, que depois desse dia, isso marcou para ele ficou anos sem fazer nenhuma palestra, sem trazer nenhuma mensagem, porque ele se achava indigno daquilo. Ele se achava imperfeito e não trouxe. E só agora, recentemente, passado muitos anos, que ele saiu dessa neura, sabe? E o Emmanuel está dizendo isso, que não importa se a gente se sinta até distante desse processo, mas a gente tem participação nisso, a gente é capaz de influenciar sim, mesmo dentro das nossas limitações. Nando, eu sinto isso, mesmo dentro da nossa limitação. Mesmo a gente ainda, nesse coração ainda impuro, Nando, passando ainda pensamentos não tão bons, energias não tão boas, mas você não acha, amigo, que Jesus conta que mesmo com esse coração limitado, que saia ao menos uma gota de luz para colaborar em todo esse processo? Com certeza, Tiago, não tem, ainda não estamos no patamar de perfeição, né? Todo momento, a gente, até as pessoas que a gente considera, né, até hoje, vamos considerar sempre, Madre Teresa de Calcutá, que a gente sempre fala, Chico, a Irmã Dulce, e outros missionários, Gandhi, né? Gandhi se indignou quando ele ficou, assim, ele se deu conta do preconceito que havia dos ingleses para com, né, os, os indianos, né? Ele foi até jogado do trem, ele estava sendo, ele estava se movimentando, que ele estava viajando, e aí, a partir daquele momento aí, depois disso, ele começou a mudar a sua forma de ver, de enxergar as coisas, né? Ele
se indignou de verdade, como outras pessoas que a gente admira muito, que também acontece isso. Agora, a gente vai negar um conhecimento que às vezes a gente adquiriu, que a gente traz de reencarnações passadas, a gente vai negar isso para outras pessoas? Não, a gente tem que colocar em prática até o momento que a gente vai conseguir superar aquela mazela que a gente traz, né? Isso, quando a gente entra num momento, ele está falando de crise, é uma crise que ele passou naquele momento. Ele passou por uma situação de crise, né? E aí, quem somos nós para condenar, né, também uma pessoa que passa por uma situação dessa, né? E ele talvez perdeu a oportunidade nesses tempo todo de ter passado tanto conhecimento, né? E às vezes a gente também se acha indigno, não é? A gente também se acha, né? Como que pode eu estar aqui, né? Como que pode eu estar fazendo isso? Mas se a gente não fizer, né? Se a gente não fizer, Jesus foi lá e escolheu os seus apóstolos, Pedro, e ainda disse: Você vai me negar 3 vezes. Judas, você vai me trair. Ele fala: Não, 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 não. Esses aí, pelo amor de Deus, não quero aqui no meu time. Ao contrário, né? A gente precisa buscar trabalhar, trabalhar e trabalhar para a gente merecer realmente aquilo que a gente está fazendo. É assim que a gente vai crescer, assim que a gente vai superar a nossa mazela, né? Que a gente vai superar as nossas falhas e erros, né, Tiago? Com certeza, meu amigo, com certeza. E você sabe que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e até ele reflete isso no Apocalipse e em outros momentos, Jesus sempre repetiu isso. Até o Paulo também falou isso, você vai se lembrar. Que ele diz assim, que será retribuído a cada um de nós segundo as suas obras. Então, se eu vou ser recompensado de acordo com as minhas obras, eu não posso cair num falso discurso de um cenário difícil. Porque olha só, Nando, o que o Emmanuel comenta aqui, ó. Comenta-se que o lar da terra vem sendo dilapidado. A gente sempre fala isso, né? Destruição da família, tudo mais e tal, né? Mas, olha só, o que estamos fazendo para fortalecê-lo? Você já conheceu aquela pessoa, Nando, que está no trabalho, fala mal, está ali no trabalho, o trabalho é um ganha-pão, uma benção para ele, mas ele está ali falando mal e resmungando. Mas a gente pergunta para ele, tudo bem, meu amigo, e o que que você está fazendo para melhorar o cenário onde você está? Não é? A gente se fala mal, tudo, não que a gente não tenha que ter a compreensão crítica do cenário, buscar melhorar, Nando, mas a gente não pode ficar só na conversa, criticar e não colaborar. É isso que o Emmanuel está pedindo para a gente. Tudo bem, o lar está sendo dilapidado, mas como é a sua casa? A sua casa é um exemplo para o resto do mundo? Olha só que interessante. Claro que a nossa casa não vai ser um paraíso de maravilhas, porque a gente aprendeu na doutrina espírita, né, Nando, que muitas vezes espíritos com pensamentos antagônicos, e às vezes a gente leva isso até para o túmulo, né? A gente não vai se reconciliar com ele, mas de nossa parte a gente tem que buscar o equilíbrio, nem sempre vai ser perfeito. Mas você faz a sua parte para que aquilo seja pacificado da sua maneira, pelo menos? A sua parte você está fazendo? É isso que adianta a gente falar que os lares estão sendo destruídos e o Emmanuel fala assim, mas o que você está fazendo para fortalecer a sua casa? Olha que chamamento. Então a gente sai agora, Nando, do posto de crítico e passa a ser pelo posto de servidor, porque Jesus sempre convocou isso para nós. Afinal, é cada um segundo as suas obras. Tiago, e você mencionou o trabalho, o lar, né? A gente pode colocar o trabalho também como lar e também o nosso centro espírita, lá, nosso templo, nossa igreja, o nosso local de conexão aí, né? Com a espiritualidade maior, como um local mesmo que a gente muitas vezes verifica que existem várias situações difíceis, mas é essa pergunta, essa questão. O que nós estamos fazendo para melhorar, né? Aí a gente vê lá determinado erro dentro de uma casa e fala assim, agora eu não quero mais ficar aqui, abandono. Mas não fez nenhum movimento para tentar melhorar aquela situação, porque a gente sabe que a gente é também
né? Temos os nossos erros, as nossas falhas, na hora de um relacionamento, seja no trabalho, no lar, ou lá no templo religioso, a gente vai encontrar essas dificuldades, esses chamamentos até, essas situações difíceis, né? Esses desafios, são desafios. Agora, a gente colocar uma pessoa para fora numa situação dessa, a gente excluir, a gente fazer como o pessoal fala, me colocaram na geladeira, me esfriaram, né? Estou na geladeira. A gente vai fazer isso? Ao contrário, eu acho que Jesus sabia que o Pedro ia negar ele três vezes, mas, no entanto, falou, você será, né, a rocha, a pedra, será o alicerce também para disseminar os ensinamentos, né, do nosso mestre, né, Tiago? É exatamente esse parágrafo terceiro aí, aquele do livro, né? Você vê que ele coloca, ele evidencia essa questão. Ele fala, poxa, e lá no núcleo religioso que você está vinculado, você vê muitas vezes falhas na atividade. Aí Emmanuel pergunta, e o que que você tem feito para que se mantenham valorosos e repreensíveis na elevada missão que a gente foi colocado? Olha só, o que que a gente tem feito? Você vê, existe sempre um chamamento, um despertar, porque a gente vai ser colocado num cenário de adversidade e parece que a espiritualidade espera uma postura de nós. Então, a crítica pela crítica funciona? Muitas vezes até serve, né, para a gente evidenciar erros, aquilo feito com muito amor. A gente aprende isso no Evangelho. Jesus também já comentou a respeito disso, né? Tem que ser feito com muito amor, com muito carinho. Mas não pode parar só aí, né, Nando? E a gente, quando a gente... Eu tenho certeza que você conhece muito mais a respeito desse assunto, mas existe um lado muito forte na nossa personalidade, que é o lado da crítica, né? Que às vezes acaba atrapalhando até facetas na nossa individualidade e nos deixa numa situação de inação, de omissão. Porque você pensa assim, Nando, eu já critiquei, já falei, minha responsabilidade acabou. A espiritualidade falou, opa, pera um pouco, olha o que a gente está aprendendo. Pesquisa em nós. Vamos fazer uma pesquisa em nós. O que que eu posso fazer para colaborar com esse problema? Vamos pensar a respeito disso? Parece que é isso que a espiritualidade está nos convidando essa noite, desse dia, né? Ah, mas é que nem você falou, o pessoal fala, agora eu já disse, né? Então vai ficar assim mesmo. Ou então aquele crítico, né, contumaz, que ele coloca isso aí como um hábito até, né? Um hábito, um mau hábito, de sempre estar criticando, né? Sempre estar reclamando também. A crítica junto com uma reclamação. E aí a gente, puxa vida, não era melhor a gente silenciar em determinadas situações? O silêncio seria a melhor solução para determinadas coisas. Porque a gente, infelizmente, a gente realmente coloca fogo, coloca lenha no fogo. Sabe que ali tem uma situação e vai lá e coloca mais lenha ainda, ou então cutuca para poder aquilo aparecer mais, evidenciar mais, né? Porque às vezes a pessoa não gosta da outra pessoa, fala assim, pelo menos se acontecer alguma coisa, ela sai daqui, sai da minha frente, né? Então, olha, isso é um perigo dentro de nós. Falo nós porque todos nós temos esses hábitos aí, né, arraigados em nós, e por isso que às vezes a gente não avança, né, Thiago? A gente permanece muitas vezes inertes, né? Na inércia, não tem progresso. O Augusto Cury, ele diz assim, Nando, que em muitos momentos a gente tem que fazer o que você falou, a oração dos sábios. Sabe qual que é a oração dos sábios? O silêncio. Ele fala dessa maneira. Em muitos momentos a gente tem que fazer a oração do sábio, e a oração do sábio é o silêncio. Paulo de Tarso, lá em Carta aos Efésios, capítulo 4, Nando, ele diz assim que quando irardes, não pequeis. Muita gente chega se descontrola, se descompensa, mas não deixa esse momento se transformar em um erro, em uma falha, né? Porque muita gente pode entrar nesse sentimento de crítica e tudo mais, e para um caminho totalmente contrário ao que é a espiritualidade. Tudo bem, você viu uma falha? Você viu, seu coração conseguiu detectar uma coisa errada? Não entra por esse caminho como Paulo está tentando evitar. Quando você se ira, não peques. Tudo bem, se você se irou, e muitas vezes não tem jeito, né, Nando? Mas
tente mudar o foco. Pesquise em nós e o que eu posso fazer para auxiliar. Você já imaginou se a gente começar a treinar isso, Nando? Como é que vai ser a nossa vida? Na hora que surgir uma situação que levante aquele sentimento de crítica, levante aquele sentimento que a gente verifique uma coisa errada, a gente começa a pensar, hoje, será que eu consigo de alguma maneira colaborar? Porque, não é verdade, Nando, talvez a espiritualidade até consiga, nossos olhos conseguem detectar aquilo por uma obra divina para que a gente tome uma postura. Talvez a gente já tenha maturidade suficiente para adotar alguma medida, alguma postura, ainda que seja uma atitude bem singela. Mas a gente está aprendendo aqui com a espiritualidade, Nando, não é que que um pequeno gesto de amor vale muito. É como uma pequena sementinha que se transforma em árvore. Bom, a gente vai dar uma pausa para o momento de prece, de oração e vibrações, nesse momento que a gente pode fazer também reflexões sobre esse tema de hoje. E aí você pode separar aí, a gente sempre recomenda, sugere, aquele copo de água, aquele recipiente com água, para os benfeitores, na hora que você estiver aí, ouvindo e assistindo esse programa, eles vão levar benefícios nesse líquido precioso que você vai reservar aí do seu lado. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, à espiritualidade maior, que nós possamos nos conscientizar do quanto nós podemos fazer, principalmente com essas informações que o nosso Emmanuel nos passa através deste livro chamado Amigo. Este amigo querido que, com sua sabedoria, nos orienta para que possamos olhar um pouco mais para dentro de nós, não para as extremidades à nossa volta, não para a externalidade à nossa volta, principalmente olhando para si, olhando para as suas condições, avaliando as suas condições. Avançar muitas vezes sem controle não é um melhor caminho. O caminho é aquele que o nosso mestre nos deixou com seus exemplos de amor, de fraternidade, de luz, de compreensão. Que nós possamos, então, ao contato nesse instante com a espiritualidade maior, com esses benfeitores que trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, para trazer a mensagem do nosso Mestre Jesus através da intuição, da inspiração que canalizam para todos nós. Quando abrimos o nosso coração, a nossa mente, nosso emocional, o nosso espiritual. Amigos queridos, contamos com esse apoio. E contamos também, Jesus, com o apoio do teu coração. Que nós possamos sempre estar avaliando, Jesus, com a tua ajuda, a pesquisa dentro de nós. Quando disseste para nós que Deus, né, está em nós, não muitas vezes somente fora, mas principalmente dentro, que a tua luz nos auxilie a enxergar o nosso Pai em nós mesmos. Pedimos-te, Jesus, nessa hora, neste momento de vibrações, para todos os nossos irmãos, para todo o nosso planeta, essa Mãe Terra, a todos os lugares, a todos os lares, a todos os segmentos sociais da nossa vida, as instituições, como lugares onde estão irmãos nossos em asilos, que estão em creches, orfanatos, que estão em locais aprisionados, aqueles que estão, Senhor, também em meio a conflitos armados, aqueles irmãos que estão refugiados. Ó Jesus, vemos o nosso planeta ainda em crise. E por que o nosso planeta está em crise? Porque cada um de nós ainda está em crise. E precisamos mudar isso com as tuas bênçãos, com os ensinamentos e exemplos que nos deixaram. Mestre amado, nesta hora,
envolva-nos no teu amor, que a tua paz nos acompanhe, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí vamos dar um recadinho para você, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que com a sua ajuda, com a sua associação, você pode ajudar outro irmão que está lá do outro lado do planeta, que não tem um centro espírita, que não tem uma casa, né, de frequência, de estudo. E aí a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, através da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, proporciona isso, né, através dos meios de comunicação. Essa é a missão da FEAL. Então, acesse o site do Clube Amigos da Boa Nova, amigosdaboanova.com.br. Ah, eu quero falar pelo telefone? Ótimo, temos 2 telefones, um gratuito para todo o Brasil, 0800 12 018 38, e um fixo para a Grande São Paulo, que fica mais fácil para quem quiser ligar também, 11 2458 3214. Ah, mas Nando, eu tô lá no Havaí. Ah, que igual, você é vizinho da Arlete, no Havaí? Entre em contato pelo WhatsApp, isso mesmo. Temos aí, ó, o 11 978 34 2246. Para você do Brasil e para você de qualquer outra parte do mundo, pode usar o WhatsApp. Agora também tem o Pix, que você pode fazer uma doação espontânea, instantânea, através de banco para banco. Você pode ajudar muito essa causa. Entre lá no seu banco e coloque lá 11 97 261 0272. E aí você põe o valor que você puder e quiser para ajudar, tá bom? Esperamos você. Agora, o nosso querido, não é, que está aqui, o Tiago Soares, também tem uns recadinhos para você. Nando, você estava falando, lembrei da fala do nosso querido Carlos Carneiro, presidente lá da Fundação Espírita André Luiz, que ele comentou a respeito do trabalho que a FIAL faz, né? Auxílio à saúde física e à saúde espiritual. É um trabalho tão maravilhoso, a gente fica feliz porque é levado ao mundo todo. Então, faça parte desse time maravilhoso que leva a mensagem de Jesus a todos os cantos do país. E ainda você pode, Nando, ter o benefício de ter descontos na aquisição de livros. Se você está fazendo um curso, está estudando, você pode comprar pela internet seus livros, eventos da FEAL. Olha que coisa boa. Então, você fazendo parte desse time, você pode ter descontos exclusivos. Então, é maravilhoso você se sentir com a mão, Nando, perfumada dessas energias de amor e de carinho. Muito bem, Tiago, isso mesmo. Você pode ajudar aí a, a gente trabalhar, né, com a doutrina, o Evangelho de Jesus. Se você vai dizer assim, mas eu não tenho condições de ajudar de forma nenhuma. Ué, então, vamos aqui nesse livro, amigo, pesquisa em nós. Vamos pesquisar em nós, em vez de a gente ficar dando atenção para alguma coisa que está acontecendo lá fora com o nosso irmão, e que a gente muitas vezes critica, vamos fazer uma pesquisa em nós, ver em que condições nós estamos, né? Falar sem saber, né? Criticar sem necessidade, sem, às vezes, saber da história daquela pessoa. Como que a gente vai julgar, criticar, se a gente nem pesquisou em nós mesmos, como a gente precisa pesquisar, e muito menos no outro? Então, por isso que devemos começar a pesquisa em nós, né, Tiago? Você não acha? Com certeza. E olha que interessante, Nando, que o Emmanuel ele faz o seguinte, ó, no final aqui, ele fala o seguinte: pensem bem, a gente precisa ampliar, olha a expressão que ele usa, nessas múltiplas faixas, a gente precisa ampliar a visão sobre as múltiplas faixas em que a gente se divide nos grupos sociais. Olha só o que ele está pedindo, pensem bem. A gente precisa ter compreensão e simpatia para aqueles que trabalham mais, trabalham menos, até os que trabalham mais, até os que trabalham mais. Eu lembro, Nando, aquele médium, Orlando Noronha, eu fui visitá-lo lá em Osasco, uma grande mediunidade que ele tem, faz um trabalho de psicografia muito bonito, né? E a gente estava lá, eu fui lá conhecê-lo, fui já tirar uma foto com ele, senti de pertinho, né? Porque eu admiro muito o trabalho dele.
Aí ele chegou e falou assim: ore por mim. Olha que interessante, Nando, ele ter dito essa frase. Você vê, até esses grandes trabalhadores necessitam também de estímulo, de ajuda. Você acha, Nando, que mesmo esse grande trabalhador, ele não tem pessoas ali em volta sustentando, amparando, fazendo o trabalho dele? Olha só, então, seja uma pessoa que trabalha muito, o Emmanuel está dizendo, seja uma pessoa que trabalha pouco, todo mundo precisa de estímulo, todo mundo precisa de compreensão, de simpatia. A gente acha que aquelas pessoas estão em alta performance e não sente o desejo até ter os momentos de crise. Eu lembro no Velho Testamento, não, do profeta Elias, ele ficou em depressão, o profeta Elias. Ele teve seu momento lá, ele ficou recluso naquela... Poxa, mas era um missionário. Mas ele teve um momento de dificuldade, que ele se sentiu desesperado. Teve assim... Você vê, esse sentimento bate a todo mundo que está em provação. Aquele que não teve sujeito a nenhuma falha aqui que pisou aqui no planeta Terra foi só Jesus, porque ele já superou o plano da matéria, né? Os demais, da gente que está aqui, os normais, né? Não, todo mundo está sujeito à influência da matéria, à tristeza, ao desânimo, à alegria, ou a qualquer sentimento que pode nos deixar afoito, inquieto. O Emmanuel está dizendo, compreensão e simpatia para com todos. Porque todos nós estamos sujeitos, né, a sofrer. Como a gente proporciona sofrimento ao outro, a gente também pode sofrer. A gente está no mesmo barco, né, assim, a gente está em vários barcos, no mesmo mar ou no mesmo oceano, né? Os barcos são diferentes, mas, porém, a gente tem a semelhança de ter um barco e a outra pessoa também. Então, tem isso. Tiago, estamos chegando ao final, as suas considerações e já suas despedidas, né? Para a gente encerrar aqui mais uma alvorada e agradecer-te aí pela disponibilidade do seu tempo preciosíssimo. Que isso, meu amigo. Olha, a gente está aprendendo no livro Amigo e o Emmanuel fez um texto sobre compaixão. E não tem como, né, Nando? Você realmente ser um amigo se a gente não tem compaixão no coração. Que a gente possa desenvolver esse sentimento de uma forma cada vez mais profunda, cada vez mais real dentro de nós, meu amigo. Eu agradeço por estarmos juntos, trabalhando, dando as mãos. Espero que todo mundo tenha aproveitado esse momento conosco. Agradecemos aí a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, né? Entre em contato lá com as nossas telefonistas, manda recadinho aqui que a gente fala no ar aqui, a gente manda para você um oi, um alô. Então, gratidão, até o próximo programa Alvorada. E agora, Tiago, aquela despedida, aquele tchau, que é tradicional nosso. Tchau, tchau, Tiago. Tchau, tchau, Nando. Tchau, Tchau, amigos. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.